da Rádio Web Chico Xavier de Campina Grande. Quem lhes fala é o repórter Saulo Gomes, o repórter do Chico. Sintonizar esta emissora e ouvir mensagens de paz, amor e carinho. Prestigiem a programação da Rádio Web Chico Xavier. Em Campina Grande, na Paraíba, no Brasil, o mundo precisa de amor, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de tudo aquilo que Chico Xavier nos ensinou. E a Rádio Web Chico Xavier aqui está para transmitir essas mensagens de paz, amor e carinho. Uma boa noite, meus queridos amigos, a TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com, mais uma vez, ao vivo, a Sintonia do Bem, neste momento com o programa Alegria de Viver, programa este que tem justamente o objetivo de falarmos sobre questões a respeito do suicídio e para que possamos, com estes momentos, poder levar o conhecimento, levar a informação a respeito desse tema que, no momento, exige que seja levado a todos os cantos, já que as estatísticas da Organização Mundial de Saúde nos mostra que o nível de suicídio no nosso planeta se encontra num nível muito elevado, sem contar justamente as estatísticas deles com as questões do suicídio inconsciente. Então, esse número, né, aumentaria de forma assustadora. Estamos comentando, né, o livro, algumas questões do Livro dos Espíritos a respeito justamente do tema, e fazemos alguns comentários justamente para que possamos ir se familiarizando com o tema e oportunamente trabalharmos temas com maior profundidade, como a depressão, as ideações suicidas e outros temas que possam levar justamente um subsídio de conhecimento para aqueles que desejam justamente ter esse conhecimento e surgir a oportunidade de ajudar aqueles que estão com desgostos da vida e outras situações possam ter a condição de ajudar. Convidamos a todos a visitar o nosso canal do YouTube. Quem não fez a sua inscrição poderá fazer, que é gratuito, né? Porque as inscrições vão nos ajudar bastante, e vocês terão oportunidade de também ficar acessando os nossos vídeos, os vídeos dos programas da TV Chico Xavier, que fica lá postado, e para o acesso de todos, e nas horas oportunas vocês poderem assistir. Nós temos o aplicativo da rádio, que é o aplicativo oficial. Aqueles que já instalaram o oficial podem atualizar para a versão nova, e a nossa rádio, como vocês sabem, fica 24 horas no ar, e que tem justamente uma vasta programação que com certeza vai favorecer momentos de aprendizado, de harmonia
e de paz e de sossego. Aqueles que quiserem também seguir o nosso perfil lá no Instagram, TV Chico Xavier, também poderá fazer. E aqueles que não curtiram, curtir a nossa página facebook.com/TV Chico Xavier. A questão de hoje é justamente a que vamos hoje estudar, é a 944 e a 944A. E Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Não, responde o Espírito de Verdade. Somente Deus tem o direito. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. E a 944A, Kardec pergunta: nem sempre o suicídio é voluntário. Nem sempre o suicídio é voluntário. O louco, diz o Espírito de Verdade, o louco que se mata não sabe o que faz. Então a questão já nos coloca, né, que a morte, o homem que dispõe de sua própria vida, ele está justamente infligindo, né, uma lei divina, e esse ato justamente é uma transgressão a esta lei. E ninguém pode dispor de sua própria vida, né, em detrimento de não estar suportando as provações que ele enfrenta no momento, imaginando que essas provações são maiores do que as suas forças. E nesse fato, não tendo conhecimento de que o fardo sempre é de acordo com as nossas forças, é de acordo com aquilo que nós podemos carregar. Então não existe nenhuma justificativa para que possa qualquer um de nós dispor da nossa própria existência, a não ser a questão do caso de loucura, né? Porque estes não sabem, né, o que fazem, né? Mas aos demais, em qualquer situação, vai ter os agravantes de transgredir as leis de Deus, e a outra, né, perder a oportunidade de aprimoramento em detrimento a muitos espíritos que se encontram na fila das reencarnações, querendo a oportunidade do retorno. Miramês comenta com muita propriedade essas duas questões, e Miramês diz o seguinte: o homem não tem o direito de dispor da sua vida física. Ele tenta destruí-la, no entanto, não consegue, e ilude a si mesmo, pensando, por momentos de inquietação, em entrar na paz que supõe encontrar. Ninguém destrói o que o Criador planejou e fez. O melhor para todas as criaturas, é procurar obedecer os ditames da lei que nos rege a todos. Deve sair da ociosidade e ajudar aos outros. Um antídoto justamente para os desgostos da vida é se dispor ao trabalho de caridade, o trabalho de ajudar os outros. Se imagina não ter o que fazer? Esse é uma vertente justamente da possibilidade de sair da ociosidade e não deixar a mente vaga à mercê de sintonia de espíritos que também podem estar na mesma faixa e reforçar aquela situação. Ela inspira aos seus servos esse desastre de mudança forçada que é o suicídio, fazendo chegar à espiritualidade por portas inconvenientes, tendo de retornar à carne em duras provas capazes de conduzir a alma a situações dolorosas. Quantas dessas não estão no mundo passando por experiências terríveis,
por causa de simples pensamentos do passado que foram se avolumando, chegando ao ato do suicídio. Pensar em acumular ideias, e ideias acumuladas não são como uma fala constante aos ouvidos na acústica mental. Aos homens e mulheres que não cometeram essa loucura, que já cometeram essa loucura, não temos nada a falar. Serão as próprias provas que irão lhes dizer, mas as criaturas que não chegaram a essa distorção dos poderes da alma, dizemos que deve meditar em Deus. Procurem amar ao Senhor, vendo no próximo a sua própria continuação, e mudarem de vida, procurando um trabalho honesto, que esse labor poderá inspirar a alegria, né, de viver. E é justamente, ele reforça mais uma vez aí a questão do trabalho, a questão da condição da atividade, seja ela qual for. E quando é na atividade do pão de cada dia, fazer aquilo que goste. Por isso que é importante os pais não forçarem a barra dos filhos em relação a eles serem ou escolherem uma profissão de acordo com a sua perspectiva. E pelo contrário, deve ser pela perspectiva do filho, que assim ele vai fazer e realizar aquelas tarefas da sua profissão com harmonia, e os processos de estresse, vamos dizer assim, de intranquilidades da profissão, ele vai conseguir tirar de letra, porque ele está fazendo ali justamente aquilo que ele escolheu e aquilo que ele gosta. E continua Miramês. Sabemos que o louco, já é relacionado à questão 944A, que se mata não sabe o que faz. A vida ou despertamento espiritual tem dessas coisas que só o futuro poderá explicar melhor, pelo preparo que cada um haverá de ter dos próximos sentimentos espirituais. A culpa no suicídio é de conformidade com os sentimentos e evolução das pessoas. Não existe suicídio que se iguale aos outros. Cada caso é um caso, né? E cada situação tem justamente a sua estrutura. E é por isso que não podemos generalizar que todas as situações vão ser no mesmo patamar. Cada um tem sua resposta da natureza para o aprendizado do infrator. Não podemos dizer, a vida é minha, faço o que desejar com ela. A vida, como todas as coisas, pertence ao Criador. Ele pode fazer o que deseja dos seus filhos. Para ele não existe infração às leis, pois ele é o Criador de todas elas. Ele é o legislador divino, e como legislador divino, ele não vai justamente em nenhum momento alterar as suas leis, porque as leis divinas são imutáveis, né? O homem é que procura infligir essas leis, tenta forçar a barra e fugir justamente da justeza que é a lei divina. Aos companheiros que já pensaram em suicídio, aqueles que têm ideações suicidas, e aos que ainda pensam, aconselhamos que procurem ocupação nobre. Mais uma vez, a referência à questão do trabalho. Se não precisa trabalhar para viver, procurem fazer o bem aos que sofrem, que essa caridade os salvará de todas as insinuações malfeitoras.
Não sejamos insistentes no mal, procuremos sempre o bem, que esse bem vem ao nosso encontro. Lembramos agora daquela frase, fora da caridade, né, não há salvação. E o único recurso que nós vamos encontrar justamente a harmonia, o alinhamento com as leis de Deus é o trabalho de serviço para o bem. Como Miriam se refere aqui, se não precisamos trabalhar para o nosso sustento, e tenha quem faça isso para conosco, então devemos dedicar esse tempo ocioso para ajudar aqueles que precisam, né? Porque, pelo contrário, uma vida ociosa vai ser justamente uma vida de situações difíceis, porque o indivíduo não vai ter nenhuma ocupação com a sua vida, vai começar a abrir sintonia com aqueles espíritos que não têm a índole muito boa, que não têm afinidade para com ele, e não quer o progresso dele, e vai justamente incentivar a este sentido. A índole de matar se encontra dominando, os pensamentos humanos. As próprias divisões das nações e das terras parecem um estímulo, principalmente quando invadidas para as matanças. A violência gera violência e os resultados são nefastos, com consequências geradoras de dores maiores. Quantos se encontram em todos os países sofrendo os efeitos das ações pesadas das guerras fratricidas. E nós sabemos que na guerra não existe vencedores, né? Porque a guerra traz justamente os traumas, os karmas coletivos dos países que um dia vai ter que se ajustar às leis de Deus. É a questão da lei, né, do retorno. São incontáveis. Jesus veio à Terra para pôr ponto final nessas agressões, mas, por enquanto, os nossos irmãos não entenderam a mensagem do Mestre da Paz e todas as criaturas. É preciso que ele volte? Verdadeiramente dizemos que ele já voltou e a mesma humanidade não o reconheceu, como muitos que ainda o esperam. Muitos ainda o esperam. Devemos procurar o reino de Deus e a sua justiça, que o mais virá a nós pela via da misericórdia. Tirar a vida é ilusão e aceitá-la como Deus fez é realidade, que nos traz a paz ao coração e a tranquilidade e a consciência. Não adianta também reclamar de Deus, achar que Ele é o culpado justamente daquilo que está acontecendo conosco, as dificuldades, as provações, as expiações acontecem hoje por conta de fatos do passado que hoje pedimos para o resgate devido. Se complicamos a situação existencial de hoje através de suicídio, nós estaremos agravando uma situação, interrompendo um aprendizado existencial e estaremos gravemente comprometidos com as leis de Deus e com a nossa própria consciência, retornando para refazer as lições com os agravantes dos problemas que serão causados pela forma de como foi realizado o suicídio. Então lhes perguntou Pilatos, continua Miramês, não ouves quantas acusações te fazem? Está lá em Mateus capítulo 27, versículo 13. Mesmo que ouças tantas acusações quantas queiram te fazer, não mudes a tua ideia do bem e de viver, pois foi esse o exemplo que Jesus deu à humanidade, o de cumprir seu dever no mandato que o Pai lhe entregou, para ser o guia da humanidade na terra e no céu pela própria
Terra. Então, se estamos com a oportunidade da reencarnação, o que nós devemos fazer é justamente aproveitar e não reclamar. Quando estamos perdendo tempo em reclamar daquilo que é justamente a nossa culpa, né, nós estaremos perdendo de aproveitar as lições primorosas, né, da vida. Então não existe no momento atual, na sociedade atual, a desculpa pela ociosidade, porque a quantidade de situações e de pessoas vivendo na miséria e precisando de ajuda, muitas vezes de não ajuda material, mas de ajuda, de apoio ali psicológico da companhia, é muito grande. Então também a desculpa de que não existe o que fazer é uma mera desculpa para fugir justamente das obrigações, né, da vida. Aí se alia essa questão à falta de fé, a visão materialista da vida, achar que tudo se compõe desse momento, dessa vida material que nós estamos aqui vivendo no momento. E quando se depara com o suicídio, quando se depara com a morte, vai justamente perceber o erro que cometeu e vai se encontrar vivinho, né? Vivinho da Silva Xavier, no outro lado da vida, com os seus dramas, e vai começar justamente um calvário de dificuldades que não imaginamos o teor, né? Tal a gravidade da situação de ter tirado a sua própria vida. Então, esse programa tem justamente esse objetivo de alertar as pessoas e levar o conhecimento às pessoas em relação a essa questão, a questões que muito pouco se comenta, muito pouco se leva essas informações, e também existe um certo receio de discutir a questão do suicídio, discutir a questão da morte. Ainda é um tabu na nossa sociedade. E também a questão, questões também como o aborto, que são questões ainda muito tabus, né, e que as pessoas têm medo de discutir. Coisas normais, são coisas naturais da vida, a questão da morte, porque nós, no momento em que nós nascemos, já estamos nos preparando justamente para uma morte, né? E devemos aproveitar a nossa existência, porque não sabemos, poderemos ir agora à noite para o outro lado da vida, e aí nós vamos encontrar as pessoas que lá chegaram primeiro do que nós, os nossos familiares, que nos esperam com saudade, nos esperam e esperam que possamos chegar lá da melhor maneira possível, para que não também possamos dar o trabalho a eles, né, diante da atitude que possamos tomar em relação à vida. O sentimento que eles têm de saudade também é grande, porque quando de lá reencarnamos para aqui, né, eles têm os seus sentimentos de saudade, choram, porque vão passar um período da existência sem ter a companhia deles, a não ser pela permissão e a devida condição. Esses encontros podem ser através dos sonhos, né? Os sonhos espirituais, que são os encontros que os espíritos superiores permitem e favorecem esses encontros espirituais, ou através de uma comunicação ou de um médium que possa fazer esse trabalho, e mais ainda nesse sentido, não achando que poderemos a qualquer maneira, em qualquer momento, em qualquer hora, receber uma comunicação de um familiar que se encontra no outro lado, porque, como o Chico sempre disse, o telefone toca de lá, né, para aqui. Então, não é a hora que nós queremos. Aí tem a questão do merecimento, tem a questão do espírito estar na condição necessária para dar a comunicação, mas o ideal é que possamos continuar na nossa tarefa,
do trabalho no bem, nos esclarecendo acerca da vida e da vida espiritual, porque nessas condições nós vamos justamente treinando e nos motivando para cada vez mais ter a condição e o merecimento de receber essa ajuda dos amigos espirituais que nos incentivam, que nos favorecem ao trabalho no bem, né? Então, neste sentido, esperamos que possamos juntos fazer com que estes que se encontram hoje com ideações suicidas, com pensamentos suicidas, com depressão, com raiva da vida, sem a possibilidade da fé, voltarem à alegria de viver e ter a certeza de que a vida, ela não se acaba. Nós estamos vivos aqui, nesse momento, vamos continuar vivos no outro lado da vida, apenas o corpo perde a sua vitalidade no momento certo, né? Desde que não seja um suicídio inconsciente, esse corpo vai perder a sua vitalidade no momento certo, e aí nós retornaremos junto daqueles que foram primeiro do que nós. Assim sendo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, né, mais uma vez nesse programa Alegria de Viver, convidando a todos para que possam nos ajudar na divulgação da TV e da rádio Chico Xavier. Agradecendo pela oportunidade e queremos dar um aviso a vocês, né, um aviso importante, porque aí vocês já vão divulgando nas suas redes sociais. Nós temos esse material e vamos dispor para vocês. E avisar que nós estaremos neste final de semana na cidade de Gurjão. Estamos abrindo aqui o material e acontecerá lá o 7º ENAC, que é um encontro da Coordenadoria Espírita do Cariri, 7º ENECAR, Encontro Espírita do Cariri, que acontece entre os dias 22 e 23 de setembro, né, lá na cidade de Gurjão, na Paraíba, e a TV Chico Xavier estará fazendo a transmissão, que começará a partir das 9h30 no sábado. Nós teremos vários palestrantes, como o Marcos Paterra, que é da Associação Médica Espírita da Paraíba, falando sobre o tema suicídio, quando desistir, parece ser mais fácil. Teremos também outro tema, o aborto à luz do Espiritismo, com Jimmy Costa de Araújo, que é aqui de Campina Grande, do Centro Espírita Corrente Esperança. Teremos também o palestrante Francisco de Assis, que é lá de Gurjão, falando sobre Jesus, a opção para a vida. Teremos também com Érico Miranda, que é aqui de Campina Grande, o roteiro de renovação das atitudes. E teremos Marilurdes Queiroz, que é da Federação Espírita Paraibana, falando sobre família na visão espírita. E Lindenberg Menezes, que é de Pernambuco, falando sobre Jesus, o caminho, verdade e vida. Então, sábado, a partir de 9 horas, estaremos fazendo a transmissão ao vivo lá no local do evento, né? A TV Chico Xavier e a Rádio Chico Xavier estará presente, levando justamente esse trabalho, esse evento, dando apoio justamente à coordenadoria do Cariri, aqui do estado da Paraíba, esperando justamente contar com a audiência de todos vocês. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa nos abençoar, nos proteger, e logo mais retornaremos com o programa Momento com Chico Xavier.